E aí pessoal, como é que vocês estão? Tudo bom com vocês? Bom, nós iremos ter hoje uma aula falando sobre movimento retilíneo uniforme, tá? Que a gente pode caracterizar esse movimento com as abreviações MRU ou apenas MU, tá? Que é a abreviação disso aqui, tá? Do movimento retilíneo uniforme. Aqui tá a página. Deixa eu só botar aqui uma canetinha. Ok. Então, na aula de hoje, nós iremos aprender MRU, ou como vocês já viram, movimento retilíneo uniforme, e velocidade relativa, tá bom? Nós iremos abordar esses dois conteúdos, certo? Movimento retilíneo uniforme, a gente vai representar sua função, tá? Função da posição S de espaço, igual a função F de quê? De T, F de T. Isso aqui é bem semelhante à matemática, quando vocês estão estudando funções, tipo do primeiro grau, que você vê assim. Deixa eu pegar uma cor aqui. Vou pegar, acho que branco fica melhor, já que aqui é preto. Quando você tem esse tipo de... Vou fazer aqui uma analogia, tá? Você risca. Opa, não tá riscando. Deixa eu só ver. Quando você tem assim, ó, y igual a f de x. Pronto. Então, ver quem seria o y. O s, né? Então, só questão de trocar, né, aqui as nomenclaturas. Igual a f de t, em função do tempo. Espaço em função do tempo. Então, dentro do MRU, ou do MU, do MU, né? MU, lembra do MU, tá? Nós temos a velocidade média, nós temos a função horária das posições e a função horária da velocidade, que vai ser uma surpresa lá no final que vocês vão ter referente ao MRUV. Vamos avançar mais um pouco. Para recordar, que é sempre bom, velocidade média, tá? Definição, né? Velocidade média é a razão entre a variação do espaço pela variação do tempo. Olha só, gente. No MRU, tá? M de movimento, tem que estar se movimentando. Ó. Olha para esse carrinho aqui, está se movimentando. Tá, professor, parou agora. Opa, voltou. Pronto, olha. Está se movimentando em uma pista. R de retilíneo. Olha para essa via aqui. Tem curva? Não, não tem curva. É uma reta. E uniformemente. Suponha que esse carro aqui tem um cruise control, né? O piloto automático. Certo? Então, se eu marcar aqui, estipular para ele 100 km por hora, ele vai percorrer 100 km por hora sem mudar a sua velocidade, certo? Sempre constante. Então, a primeira coisa que vocês vão guardar é o seguinte, que no MRU a velocidade ela é constante, não muda. M de movimento, R de retilíneo e U de uniforme. O uniforme não muda. Lembrando aqui nossa fórmula, ΔS sobre ΔT, que VM é o que? Velocidade média escalar. Por que tem escalar, professor? Porque é um número, aqui é um número, tá? Um valor numérico. ΔS, variação do espaço, ΔT, variação do tempo. Recordando também aqui, ó, quando eu estou em metros por segundo e quero transformar em quilômetros por hora, eu multiplico por 3,6. Quando eu estou em quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu divido por 3,6. É o nosso valor da nossa constante. Lembra que eu já fiz isso em sala de aula, já demonstrei. Mas vamos avançar. Então tem aqui um exemplo sobre velocidade média, tá bom? Gente, eu tive que riscar aqui, né? Infelizmente eu não tenho aquelas canetinhas, foi de mouse mesmo, então fica aqui como uma escrita de uma criança de 4 anos de idade. Não tem problema não, o que vale aqui é a ideia.
Então, olha só, uma águia consegue atingir a velocidade de 180 km por hora. Aí vem a pergunta, qual a distância em quilômetros que ela consegue percorrer, botei duas vezes percorrer, olha só, em 10 minutos com essa velocidade, né? Com essa velocidade o quê? Constante, tá? Então vamos para lá, para a forma. Velocidade média é igual a ΔS sobre ΔT. Qual a velocidade aqui? Como ele falou que a velocidade ela é constante, olha só, 180. Mágica de quem tá fazendo as aulas em casa, né, gente? Olha só. Se ela percorrer duas vezes, né? Desapareceu em truque de mágica. Pá! Então vamos lá para o que nos interessa, né? Então uma águia consegue atingir a velocidade de 180 km, né, por hora. Qual a distância? Pergunta qual a distância em quilômetros que ela consegue percorrer em 10 minutos com essa velocidade constante. Então a velocidade é 180, tá? Estou só substituindo aqui, ó. Velocidade média, ΔS, ΔT. Deus vê, ó, Deus vê tudo, né? Deus vê tudo. 180 é o valor da velocidade. ΔS aqui justamente eu quero saber, ó, qual a distância, então qual é a distância. E o tempo aqui agora tem um detalhe, né? Ele falou em 10 minutos. Só que aqui o tempo está em hora, então a gente vai converter 10 minutos em hora. Aí lembra que o seguinte, a regrinha de 3 eu coloquei aqui em amarelo. Uma hora é igual a 60 minutos. Quantas horas equivale 10 minutos? Fazendo meios pelos extremos, o que é que vocês vão ter, gente? Olha, 60x é igual a 10 vezes 1, 10, né? 60x é igual a 10. Então, deixando o x aqui, isolando o x e passando 60, vai ficar 10 dividido por 60. Corta os zeros, então vai ficar 1/6 de hora, tá? 1/6 de hora. Professor, não entendi. Volta um pouquinho o vídeo que você vai entender, tá? Então fica assim, ó. 180 igual a ΔS sobre o tempo. O tempo já está agora 1/6 de hora. O que eu faço? Meios pelos extremos de novo. Então ΔS é igual a quê? 180 dividido por 6. 180 dividido por 6 é igual a 30. Para ficar mais fácil, você pode fazer o seguinte. 18 dividido por 6. Quanto é? 3. Baixa o zero. 30 é o quê? 30 quilômetros, tá bom, gente? 30 quilômetros. Vamos avançar mais um pouquinho. O que nos interessa realmente nessa aula é isso aqui. Isso aqui é o que vai nos interessar. Função horária das posições. Eu vou ter uma equação, tá? Eu acho que alguns já viram essa equação aqui, essa função. E ela recebe um nome, vou dizer daqui a pouquinho. Vamos lá. A função horária do espaço permite localizar um móvel, por isso que eu vou utilizar ela. Quando eu quero localizar um móvel, né? Eu vou utilizar ela aqui. Em qualquer instante que se movimenta com velocidade constante. Olha o detalhe. Velocidade é constante e eu quero encontrar um móvel. Imagine, o móvel está aqui. O carro está com a velocidade, está nessa posição. Quando ele estiver aqui, quanto tempo ele vai percorrer? Ou se eu tiver um tempo, qual vai ser a posição que ele vai estar? Certo? Mantendo a velocidade constante, desde que seu espaço inicial e sua velocidade sejam conhecidos. A principal característica, né, do movimento uniforme, como eu falei, MRU ou MU, tá? Mesma coisa, é a velocidade escalar sendo constante, certo? Então a gente só vai ter aqui a função horária das posições no movimento retilíneo uniforme, tá bom? Só existe, a gente só vai ter a função horária da posição. Então a função horária do deslocamento ou da posição, tá? Ou das posições vai ser assim definida. S é igual a S0, inicial, tá? A gente vai chegar já lá. Mais V vezes ΔT. Para ficar mais fácil de você memorizar essa equação, professor, lá vem, já sei o que é. Olha só, os físicos não gostam que vocês façam isso, tá? Mas assim, em nível didático, a gente vai ter que falar isso aqui. Vocês vão ter um monte de fórmulas, tanto de química quanto de física, um monte de nomes
que vocês não estão habitualmente a falar na biologia, vocês vão ter que ver e memorizar, então a gente tem que ver alguma coisa. Sabendo que os físicos não gostam que vocês falem isso dessa forma, né? Função horária do espaço do deslocamento, que é o quê? Sorvete. Sorvete. Colocar sorvete. Se ele está falando de função horária das posições do deslocamento e é MU, você vai usar sorvete, que é o delta T. S é a posição, tá? A gente vai tratar como a posição final. S0, posição inicial. V é a velocidade. Professor, por que não tem o zero aqui? Porque minha velocidade é constante, então não precisa velocidade inicial. Se o objeto estivesse movimentando, então a velocidade inicial. Se ele não parou, então vai ser sempre igual no mesmo percurso, né? E o delta T que é um intervalo de tempo, certo? A gente vai ver aqui um exemplo prático de como está utilizando essa fórmula. Mas é importante que vocês gravem isso, né? A função horária permite localizar um móvel em qualquer instante que se movimente com a velocidade constante, desde que seu espaço inicial e sua velocidade sejam conhecidos. A principal característica desse movimento, né, uniforme, mu, é a velocidade escalar sendo constante, tá? No livro de vocês têm esse exemplo aqui, quis ilustrar, certo? Certo? Duas bicicletas. Bicicleta A e a bicicleta B. Aí ele fala o seguinte: o ciclista A tem a velocidade escalar 36 km por hora. E o ciclista B persegue A. Olha só, o B está perseguindo A com a velocidade de 54 km por hora. Consequentemente, se eles mantiverem essa velocidade, B vai alcançar A, não vai? Vai sim. Num certo instante, a distância que os separa é de 80 metros. Olha só, ele marcou aqui, ó. Daqui para cá, 80 metros. Vamos lá. Letra A. A partir desse instante, quanto tempo o ciclista B levará para alcançar o ciclista A? Olha só, não quero saber em determinado tempo. Tempo quando é que vai encontrar. B vai encontrar A. Então, sorvete nele, né, gente? Vamos lá. Letra A. Primeiramente, né, vamos converter. Opa. Sim, porque no SI. Quilômetros por hora e metros por segundo. O que é que eu faço? Divido por 3,6. Então, 36 dividido por 3,6, 10. 54 quilômetros por hora dividido por 3,6, 15. 15 o quê? 15 metros por segundo, tá? Admitido que ambos se desloquem no MRU, olha só, velocidade constante, até o momento do encontro, é definido a origem do referencial da posição B. Então, definiu isso aqui, tá? Podemos escrever as funções horárias das posições da seguinte forma. Vamos lá, vamos escrever o SDA aqui, ó. Lembrando, ó, sorvete. Agora aqui, por que tem o A? Porque é do corpo A. S de A, S0 de A, V de A, enfim. Como é que ficaria? Qual a posição inicial que o corpo A está? Não é aqui? 80? Então aqui, ó, 80 mais. Esse mais aqui pode se tornar menos, tá? Como é que eu vou saber isso, professor? Dependendo do meu referencial. O que é o meu referencial aqui nessa reta? Se o meu objeto está se deslocando no mesmo sentido do referencial, todos os dois no mesmo sentido, isso aqui vai ser positivo. Agora imagine, o referencial está para lá, essa reta, e a bicicleta está voltando. Então a velocidade eu vou dizer que é negativa, tá? Não é que a velocidade é negativa, mas que representa estar em sentido contrário ao meu referencial. Ok? Posto isso, vamos avançar aqui no B. Então o S de B, mesma coisa. Aí fica o quê? Qual a posição inicial dele, né? Zero. Se eu botar o zero aqui na soma ou na adição, vai interferir alguma coisa? Não, então não precisa, né? Qual a velocidade inicial dele? Olha para cá, 15 t. Ele, você encontra o quê? É a função ou as funções horárias das posições do móvel A e do móvel B. No instante em que B alcançar A, concorda comigo, para que B venha alcançar A, ambos, ou, né? A e B vão estar o quê? Na mesma posição, vão estar igualados, tá? Vamos supor assim, vão estar igualados. Então, eu vou ter que igualar as duas equações.
S de A igual a S de B. Olha só, S de A igual a S de B. Então, quem é S de A? Quem é SA? SA é o que? SA. 80 mais 10t. Ó, 80 mais 10t. Igual, quem é SB? 15t. Veja só, tem um variável aqui que é o t, que é o tempo. É justamente o tempo que ele está querendo saber. Ó. Quanto tempo, né? Resolvendo essa equação aqui, você vai encontrar que o tempo é 16 segundos. Então, B vai alcançar A depois de 16 segundos. Letra C. Calcule quanto espaço percorreu cada ciclista até se encontrarem. Tá? Até o encontro. O que eu vou fazer? Vou pegar o 16, substituir onde? Aqui, nesse T, eu vou encontrar o espaço que ele percorreu. E pego o 16, substituo aqui no 15, aliás, nesse T aqui, multiplicando o 15. Vou encontrar também o espaço que ele percorreu. Olha para cá, gente. Então, para calcular a posição do encontro, né, devemos substituir. Tudo bem, certo? Ok, 240. Quer saber isso aqui, né? Substitui o 16 no lugar do T. Então fica 15 vezes 16, 240. Tá? A letra B determina a posição. Tá. Determina a posição dos ciclistas ao se encontrarem. E a letra C calcule qual espaço percorreu cada ciclista. Tá. Então, o C aqui, vamos lá. Bom, já sei que ambos andaram aqui 240, beleza. Só fez substituir, tá, gente? Eu não tinha o T, eu coloquei 16, ó. Resolvi, 240. Tá? Então, desenhando a situação física seria o quê? Ó, A estava aqui, mas ele não foi até a posição 240. Então, basta fazer a subtração. 240 menos 80, 160. E B, professor? B ele estava no marco zero, né? Então, a posição final menos a posição inicial. 240 menos 0, 240. Logo, A percorreu 160 metros e B percorreu 240 metros. Olha só, tem uma questão para vocês fazerem, tá? Vocês vão pausar o vídeo aí. Vocês vão ter o tempo de 3 segundos. Será que é isso mesmo? Deixa eu ver só aqui. Se é 3 segundos resolve. Vocês vão ter o tempo, né? Vocês viram 3 segundos, eu estou vendo 3 minutos, né? Vocês vão ter o tempo aí de 3 minutos para responder a questão que vem. Ou seja, eu aconselho que vocês pausem o vídeo e tentem resolver a questão, tá? Na verdade, essa aqui já está respondida, né? Então vamos lá entender. Acho que seria mais para frente. Ok, vamos lá. A função horária da posição. A função horária. A função horária do espaço de um carro em movimento retilíneo uniforme é dada pela seguinte expressão: x igual a 100 mais 8 vezes t. Ok. Determine em que instante esse móvel passa pela posição 260. Gente, 260 ele vai passar pela posição, então vai ser a passagem final dele, né? O ponto final dele, tá? Ele vai passar, então inicialmente ele está na posição 100, tá? Se a gente for substituir aqui essa função que ele deu aqui no enunciado, nós teríamos, por substituindo pelas letras, aqui seria o S igual a S0 mais V vezes T, tá? Professor, tá, mas é desse jeito. Mas não importa, não importa, tá? Isso aqui é uma analogia lá com a matemática, é a mesma coisa. A função que você está enxergando isso aqui? Função do primeiro grau, certo? Função do primeiro grau, isso aqui. Nada mais é do que isso. Olha só a aplicação da função do primeiro grau em problemas do dia a dia. Olha que interessante. Lá na física, tá? Você aplica isso aqui na física. Então, ó, qual a posição final do meu móvel? Lembra que eu falei que isso aqui era a posição final? Lá, falei sim, nos minutos anteriores aí. Então, ó, substituindo, a posição final vai ser 260 igual a 100 mais 8t, tá?
passando o 100 para cá, não é isso? Ou como vocês querem, se vocês querem organizar, botando -8. Tá, reorganizando você vai ter 8t igual a 160. Ou seja, 260 menos 100, 160. Tá multiplicando, vai passar a dividir nesse 8, não é isso? Então, t é igual a 160 dividido por 8, 20 segundos. Então, determine o instante em que esse móvel passará pela posição 260 metros. Então, depois de 20 segundos, ele vai passar pela posição 260. Essa equação é muito importante. Função horária da velocidade, olha só, não vamos ter no MRU, ou como vocês queiram, né, no MU, movimento uniforme, ou movimento retilíneo uniforme, certo? Então aqui a função da velocidade eu não vou ter. Por que, professor? A velocidade não é constante? Se o móvel está com 80 km, ele vai percorrer todo o trajeto em 80 km por hora, tá? 80 km por hora. Não vai mudar. A sua velocidade não muda. Então, vou dizer que a minha velocidade ela é uma constante. Tá? Ela não é zero. Se for zero, o objeto está parado, tá bom? Ela é constante. É 80, 80, 80, 80, 80, até chegar aqui. Vou dizer que isso é constante, não muda. Olha só, velocidade relativa. Certo? Nossa, que loucura. Então, olha só, vamos lá. Como é que a gente vai entender que é uma velocidade relativa? Uma ultrapassagem. Isso aqui é bem aplicado em problemas de física, quando eu trato sobre ultrapassagem, colisões de corpos. Vocês vão ver como é interessante isso aqui. Por exemplo, uma batida dos veículos, né? A gente vê muita estatística no jornal falando que houve um acidente, colisões de dois veículos. Então vai ser bem interessante que a gente vai ver que quando dois, assim, falo interessante no aspecto da física, tá bom, gente? Não do acidente propriamente dito, que Deus o livre, né? A gente desejar algum acidente. Entendam isso. Tô falando para cálculo, tá? Então a gente, vamos lá. A partir do. Vou nem querer adiantar aqui algumas coisas que vai ser bem interessante, que vocês vão se surpreender. Então imagine que você está em uma estrada dirigindo um carro a 70 km por hora e observa, olha, você é esse motorista aqui, e observa pelo retrovisor outro carro vindo a uma velocidade de 80 km por hora. Podemos pensar nesse caso que a velocidade, podemos pensar nesse caso que o carro mais veloz se aproxima com a velocidade de quanto? De 10 km por hora. Quando os veículos estiverem no mesmo sentido, olha só, o carro está fazendo ultrapassagem, está no mesmo sentido, a gente subtrai as velocidades. Mesmo sentido, subtrai as velocidades. Tá? Então 80 menos 70, 10. Não é isso? 10 km por hora. Esse carro, portanto, ultrapassará o seu com a velocidade de aproximadamente, vamos botar assim, matematicamente e constante, né? 10 km por hora. Então vai ser a velocidade da ultrapassagem. Não é que esse carro está com 10 km por hora, não é isso. Mas em relação ao veículo que você está dirigindo, ele está fazendo ultrapassagem 10 km por hora. Então nós vamos chamar isso o quê? Chamamos essa velocidade de velocidade relativa, porque ela é relativa, né, gente? Vai depender do referencial. Pois ela é relativa a um referencial que se move em relação à Terra, ou seja, o seu veículo. Olha só, grava isso. Mesmo sentido subtrai as velocidades, tá? Ó, se os móveis estivessem deslocando no mesmo sentido, como vocês viram ali na ultrapassagem, o módulo da velocidade relativa, tá? Ó, o módulo da velocidade relativa. O que eu vou fazer? Eu subtraio o módulo da diferença entre as velocidades. Basta o quê? Gente, quando eu falar no mesmo sentido em módulo, eu estou dizendo que eu só vou aceitar valores positivos, certo? Só valores positivos. Então, se um veículo está 9, o veículo A está 9 metros por segundo e o outro, veículo B, está 5 metros por segundo, está no mesmo sentido? Tá, então eu vou subtrair, ó, 9 menos 5, 4. 4 metros por segundo. Velocidade, ó, de A em relação a B. Mesmo sentido, ó,
tá? Agora olha para cá. Aqui você observa que o A vai alcançar B e depois vai seguir caminho, né? Se manter velocidade constante, né? De aproximação aqui. De afastamento, ó. A está com 9 metros por segundo e B está com 5 metros por segundo. Vai ter, né? Da ideia de afastamento, né? Isso então tem o que? Velocidade de A e B, né? A em relação a B, tá? Ó, mesmo se afastando um do outro, a gente vai fazer sempre assim, ó. 9 menos 5. Então, maior menos o menor, sempre. O maior menos o menor. Agora vem um detalhe. Se os corpos estiverem se deslocando em sentidos contrários, o módulo da velocidade relativa será o quê? A soma dos módulos das forças. Mesmo jeito que eu estou falando. Vai somar as velocidades. E sempre vai ser positivo. Sempre vai ser positivo. Sentidos contrários, eu somo as velocidades. Olha, A e B, olha só, vão se encontrar, não vão? Da ideia de aproximação. 9 metros por segundo e 5 metros por segundo. Somo 9 mais 5, 14 metros por segundo. De afastamento aqui, ó, sentidos contrários, ó. 9 metros por segundo, 5 metros por segundo. Então dá 14 metros por segundo. Isso aqui é interessante porque imagina a seguinte situação, tá? Você é um perito e vai analisar um acidente. Deus o livre, né? Imagina que teve um acidente, mas não teve todos os passageiros, teve nada, só uma colisão de corpos mesmo. Mas imagina a seguinte situação. Vamos lá. Uma moto. O professor adora moto. Qual é a moto aqui? CB600, cilindrada. Estou dirigindo minha moto. Comprei minha moto, dirigindo minha moto. Ótimo. Que moto linda. Cadê o professor? Aqui. Sem capacete. Qual a minha velocidade? Gente, 40. 40 o quê? 40 quilômetros. Não vai ficar legal aqui, mas enfim. Quero só que vocês entendam. 40 quilômetros por hora. Vem outro motociclista. Professor, qual era a velocidade do outro motociclista? Vamos botar 40 também. Vou botar 40 não, vou botar 50. 50. Quem anda de moto e de veículo vai achar que essa velocidade aqui é pequena, né? Ah, professor, é pequena. Pouca coisa assim, né? Tá em baixa velocidade, 40 km, nem em Palmeira anda em 40, né? Rua de Palmeira anda em 60, 70, ó, é ótimo. Então o que é que vai acontecer aqui, ó? Uma colisão. Não você, né? Imagina esse bonequinho aqui vai colidir com outra moto também. Sem capacete o bonequinho tá. Contrário, o que é que vai fazer com as velocidades? O que é que vai fazer? Vou somar sentidos contrários. Então, olha só, 40 mais 50, 90. No impacto, tá? É como se um veículo estivesse parado e o outro estivesse a 90 km por hora, tá? Então, por isso que quando a gente vê aqueles acidentes na TV assim, as estatísticas, em vias rurais e na pista mesmo, é difícil alguém andar em 100, né? Anda o quê? O camarada tá andando em 120 e o outro camarada tá andando em quanto? Ah, professor, meu carro é 2.0, ando em 140, no mínimo. Ótimo, né? Ótimo. O camarada tá 120 e o outro tá em 140. Os dois embriagados, tá? Suposição hipotética, tá? Sentidos contrários, sem cinto. Sem cinto, ninguém tá de cinto. Tá o camarada lá, a namorada dele, tá? E aqui tá todo mundo também. Ele e a galerinha dele também, embriagada. 120, ó, colisão de corpos. O que que vai fazer, gente? Velocidade relativa. Tem que somar, não tem que somar? Ó, 0, 6, 2. Eu só tô sabendo matemática um pouquinho. Então, no momento do impacto, tá? É como se... É como não? É verídico, isso é verdadeiro, né? A gente vai usar assim.
um veículo, é como se um veículo estivesse parado, esse aqui suponha isso, o A, e o veículo B estivesse 260 km por hora. Não é todo carro que dá 180 não, é mais de 260, né? B colide com A. Então a soma das velocidades vai ser o quê? 260 km por hora. Muita coisa, não é isso? Muita coisa mesmo. Então a gente tem aqui uma questão, certo? Pausa o vídeo, tenta responder. Caso não consiga, vamos lá para a resolução. Bom, você já pausou o vídeo, você já respondeu, já sabe a resposta. Parabéns para você. Vamos lá ver como é que resolve essa questão aqui, tá? Vamos ler. O motociclista com velocidade constante de 20 metros por segundo ultrapassa um trem de comprimento de 100 metros, tá? Então a gente não pode desprezar o tamanho do trem aqui, de 100 metros. E a velocidade dele de 15 metros por segundo, a velocidade de quem? Do trem. Ok. A ultrapassagem, a duração da ultrapassagem é de quanto, gente? Olha só. Primeiro a gente vai encontrar a velocidade relativa, né? Da ultrapassagem, né? O motociclista está a 20, o trem está a 15. Então dá 5, né? Ai, 5 já. Tchu, tchu, já. Não, não é assim não, viu? Não é assim não. O que você está encontrando é a velocidade. Esse 5 aqui, cuidado. Isso é casca de banana, é questão pega-ratão, que a gente chama, tá? Questão pega-ratão. Esse 5 que você está encontrando é 5 metros por segundo, é a velocidade relativa. E eu quero encontrar o tempo. Então você vai aplicar, você encontrou que a velocidade relativa é 5 metros por segundo, ok. E você vai substituir, como as velocidades são constantes, na fórmula de velocidade média, tá? Lembra que a fórmula de velocidade média é ΔE sobre ΔT? Lembra, professor? Então, velocidade, ó. Você encontrou 5. O ΔS é o comprimento do trem, 100 dividido pelo tempo. Você vai encontrar, tá? Fazendo meios pelos extremos, você vai encontrar, tá? 100 dividido por 5, 20. 20 segundos. Vou voltar lá, letra C, né? Letra C de correto. Vamos avançar mais um pouco. Agora vamos praticar, tá? Vocês têm as questões de vocês aí nos roteiros, no livro. Então façam as questões, tá bom? O desempenho, a aprendizagem vai partir também muito da participação de vocês, tá? Fica com Deus, foco, fé e força, certo? Fica com Deus, um forte abraço. Tchau.